Nós estamos em uma série expondo o Evangelho segundo Marcos. Essa já é a mensagem de número 58, já foram várias mensagens, né? E o tema principal, o tema central dessa série é Jesus Cristo, o Filho de Deus, trilhando o caminho do discipulado. E hoje nós refletiremos sobre o tema o único caminho. Que único caminho é esse que nós trilhamos enquanto caminhamos com Cristo, enquanto seguimos a Cristo? É muito comum que nesse período mais próximo do final do ano, é muito comum que as pessoas, mesmo que minimamente, elas reflitam sobre o rumo que suas vidas estão tomando. Claro que em muitos casos o que se tem é um momento de mera sensibilidade, de saudosismo, de nostalgia que não dura muito tempo, que geralmente não chega em fevereiro. Mas de qualquer modo, mesmo que minimamente, é comum que nesses períodos do Natal, da virada do ano, todos busquemos discernir se o que nós temos feito, se o que nós fizemos ao longo do ano condiz com aquele que nós dizemos que somos, com quem nós dizemos que somos, ou quem nós ansiamos ser e com aquilo que nós buscamos. Todos nós estamos trilhando um caminho. Todos estamos indo a algum lugar. A questão que temos que refletir, a pergunta que precisamos nos fazer é para onde nós estamos indo? Para onde você está indo? Onde os teus passos estão te conduzindo? É bem verdade que muitas vezes nós estamos em um caminho achando que estamos em outro. Ou então nós achamos que, independente do caminho que nós estamos, nós chegaremos todos em um mesmo lugar. Chegaremos todos no mesmo local. Como diz aquele ditado antigo, não sei se todos já ouviram, né? Os mais novos eu não sei. Mas existe um ditado antigo que diz que todos os caminhos levam a Roma. Mas não é bem assim. No texto que nós lemos hoje na liturgia, que nós já leremos novamente, o Senhor Jesus ele declarou àquele escriba, como nós acabamos de ler, que no caminho que ele estava trilhando, ele não estava longe do reino de Deus. Foi isso que nós lemos. E se nós analisarmos os diálogos que o Senhor teve com outros opositores do Evangelho, com outros grupos, como os fariseus, os saduceus, os herodianos, essa frase até ela soa até como uma espécie de elogio que é feito ao escriba. Ele não estava longe do reino de Deus. Mas será que isso é suficiente? Talvez você tenha chegado aqui hoje julgando que a forma como você tem vivido a sua vida ela é muito boa. Afinal de contas, todos veem você como um bom pai ou uma boa mãe, um bom marido, uma boa esposa, um bom filho, um bom funcionário, uma boa pessoa. Mas será que é suficiente que todos te vejam assim? Para onde você está indo? Quando eu estava refletindo sobre esse texto, eu lembrei de outro personagem que passou por uma situação muito similar à desse escriba, o jovem rico em Marcos, capítulo 10, versículo 20. Esse jovem, se os irmãos voltarem até o capítulo 10, vocês vão ver no versículo 20 que esse jovem ele afirmou a Jesus que ele guardava, que ele observava, que ele cumpria todos os mandamentos desde a sua juventude. E nós vimos também no versículo seguinte, no versículo 21, que o Senhor Jesus Cristo, amando esse jovem, e falando e respondendo o questionamento que ele tinha, o questionamento que ele fez ao Senhor Jesus Cristo sobre como herdar a vida eterna, o Senhor Jesus Cristo disse: só uma coisa te falta. Só uma coisa te falta. Resumindo o que o Senhor disse, abandona tudo. Vai, vende tudo que tu tem. Dá aos pobres, abandona tudo. Depois vem e me segue. Morre para ti mesmo e vive para mim.
Só uma coisa te falta, eu te falto. Então, na sequência, nós vimos que o jovem rico ele se entristeceu. E naquele momento, o Senhor Jesus Cristo mostrou a ele que o seu coração não estava na eternidade, como ele pensava, como ele disse ali. Ele chegou buscando a eternidade, mas o seu coração não estava na eternidade. O seu coração, ele estava em seus bens, em suas propriedades, em seus anseios. O seu coração estava centrado nele mesmo. E então ele foi embora, triste, sem conseguir alcançar aquilo que ele disse ali que queria. Onde está o teu coração? Porque às vezes, muitas vezes, nós falamos, nós até pensamos de forma enganada que o nosso coração está em Deus, na eternidade. Mas onde está o teu coração? Para o que ou para quem você tem vivido? O jovem rico, ele achava desde a sua juventude que ele estava em um determinado caminho, mas não, ele estava em outro. Porque por mais que muitas das suas ações fossem corretas, a fonte dessas ações não era correta. Essa é uma pergunta que nós nos faremos muito hoje à noite. Você tem refletido sobre o caminho em que você tem andado? Onde essa reflexão sobre o seu caminho, onde essa reflexão declara que você está indo? Onde a santa palavra de Deus, a revelação dada pelo santo Deus, onde ela revela que você está indo? Você acha que isso não é importante? Você acha que não vai fazer diferença na sua vida? Entenda, não importa o que você acha. Existe uma verdade eterna, como nós já oramos hoje aqui, como nós já falamos hoje aqui. Existe uma verdade que você lembrará eternamente, seja em alegria, em gozo eterno, seja em tormenta eterna. E essa verdade é que existe um único Deus e Senhor, um santo Deus, o Deus que não tolera o pecado, o Deus que não suporta o mal. E sujeitar-se e obedecer a esse único Deus e viver em comunhão com Ele é o único caminho que vale a pena seguir. É o único caminho que vale a pena estar. Todos os outros caminhos são caminhos de morte e de morte eterna. E é para essa morte que aqueles que não obedecem estão indo. Essa é uma verdade eterna. E essa vida de obediência e comunhão, embora expressada por meio de ações, atitudes, embora expressada por meio de escolhas que nós fazemos, ela só é real se ela for ancorada, se ela estiver conectada por algo muito mais profundo do que aquilo que nós expressamos por nossas ações, embora essas ações expressem a obediência. Mas ela precisa estar ancorada em algo muito mais profundo. É só lembrar do jovem rico que eu comentei agora há pouco. O jovem rico, ele guardava todos os mandamentos desde a sua juventude. Ainda assim, ele não tinha comunhão com Deus. Essa obediência ela só é real quando ela tem a sua origem em um compromisso. Um compromisso que nasce do centro de quem nós somos. De modo que, para expressar esse ser que nós somos, de forma a obedecer, porque é isso que queremos devido a esse compromisso. Se esse compromisso está em nós, é isso que nós queremos. É isso que nós escolhemos, é obedecer. Então, para isso, nós colocamos tudo o que temos em favor desse compromisso. O nome desse compromisso é amor. E sem esse amor, não há nada que eu possa fazer que me permita estar no verdadeiro e único caminho e alcançar o reino de Deus. Não apenas chegar perto do reino de Deus, mas ser feito parte dele, ser feito parte desse reino. O amor não é um sentimento como muitos falam por aí.
Não envolve somente emoção, embora tenha sim emoção. Não se trata de romance quando nós falamos de amor. Não se trata de um ato incontrolável ou aleatório que não nos deixa escolha racional, citando o pastor Woody Balcom, que nós estudamos aqui nos nossos encontros de casais. O amor é um ato de vontade, um ato de escolha que envolve mente, que envolve entendimento, uma mente que conheceu o amor, uma mente que conheceu o Deus que é amor, um ato de vontade que também é acompanhado de emoção, que também leva à ação em favor daqueles que nós amamos. Não é o mundo que define o que é o amor. Não somos nós que definimos o que é o amor, ou quem é o amor. Na pregação de hoje nós veremos que só existe um caminho, um único caminho para nos achegarmos a Deus e para sermos transportados desse reino de trevas, como nós cantamos hoje, para o reino de Deus. Ou na linguagem do jovem rico, um único caminho para herdar a vida eterna. Essa era a pergunta dele. E esse caminho, ele só pode ser trilhado quando nós conhecemos, quando nós entendemos e quando nós permanecemos no amor. Quando aquilo que dá força às tuas pernas e te coloca em movimento é o amor, o verdadeiro e único amor. Como saber então que eu estou trilhando esse caminho? Em que caminho você está? Como saber que eu fui alcançado por esse amor? Nós veremos 2 pontos hoje. O primeiro ponto é que o amor, ele exige um compromisso total com Deus e com o próximo. Um relacionamento total com Deus e com o próximo. E segundo ponto é que o amor leva necessariamente ao Senhor Jesus Cristo. Vamos orar, meus irmãos. Senhor amado, nós nos colocamos aqui diante do Senhor, te pedindo que por meio do Teu Santo Espírito, o Senhor faça uma obra que é impossível a nós mesmos. Que o Senhor dê vida a mortos, que o Senhor transforme corações, que o Senhor edifique a Tua igreja e que assim o Teu nome seja glorificado, Senhor. Ilumina as nossas mentes, quebra as barreiras que nos impedem de ouvir a Tua palavra, de ouvir a Tua voz. Vence-nos, Senhor, para a glória do Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Vamos então ao primeiro ponto. O amor exige um compromisso total com Deus e com o próximo. Marcos 12, vamos ler do 28 ao 31. Chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus lhes houvera respondido bem, perguntou-lhe: qual é o principal de todos os mandamentos? Respondeu Jesus: o principal é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de toda a tua força. O segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Desde a chegada do Senhor Jesus em Jerusalém, no capítulo 11 de Marcos, como nós vimos, nós temos visto os opositores do Senhor Jesus Cristo e do Evangelho realizando uma série de investidas para tentar prender e tentar matar ao Senhor Jesus Cristo. Vieram primeiro todos juntos, os principais sacerdotes, os escribas e anciãos, e depois enviaram alguns grupos, algumas comitivas com grupos específicos para atacar ao Senhor em diferentes áreas, como nós vimos. Politicamente, os fariseus e os herodianos, teologicamente, os saduceus, e agora os escribas vão surgir aqui. Dentro desse contexto, chegou um escriba, um estudioso da Escritura, aquele que
que estudava a fundo a lei do Senhor. E esse escriba chegou com uma postura aparentemente diferente dos demais opositores. E ele lançou um questionamento que era comum entre os judeus. E a pergunta dele, como nós lemos aqui, é: qual é o principal de todos os mandamentos? Em outras palavras, o questionamento desse escriba ao Senhor Jesus é: como nós podemos resumir a lei de Deus, de modo que eu saiba que eu estou realmente agradando a Ele? Ou então, qual é o mandamento de onde todos os demais mandamentos derivam, de onde todos os demais mandamentos são uma consequência? E assim, cumprindo esse mandamento, certamente todos os outros serão cumpridos. Qual é a essência da vontade de Deus? Essa era uma pergunta que comumente era realizada a grandes mestres em Israel. E alguns historiadores, até aquele famoso historiador Joséfo, né? Ele registra vários mestres em Israel, nessa época inclusive, respondendo a esta pergunta de diferentes formas. Dentro do contexto dessa mensagem que nós estamos vendo aqui, é como se esse escriba perguntasse: para onde eu devo olhar? Qual é a referência para ter certeza de que eu realmente estou no caminho que eu acho que eu estou? De que eu realmente estou fazendo a vontade de Deus? E o Senhor Jesus começa a sua resposta citando o livro de Deuteronômio, capítulo 6, versículos 4 e 5. É uma citação quase que direta. A única diferença para o que o Senhor fala aqui é que ele adiciona o de todo o teu entendimento. Eu vou já falar um pouco melhor sobre isso. Mas ele começa citando Deuteronômio, capítulo 6, versículos 4 e 5. Como é muito similar, eu vou ler os versículos 29 e 30 de Marcos mesmo, tá bom? Respondeu Jesus: o principal é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de toda a tua força. Essa passagem, essa citação de Deuteronômio, ela é conhecida como o Shema, que é a transliteração dessa palavra hebraica que é traduzida aqui como ouve, né? É o Shema. E esse Shema era recitado de manhã e de noite por todo judeu piedoso. Era como se fosse um resumo do credo judeu. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus, este Deus que se revelou a nós, Ele é o único Senhor. Ouve, Israel, e obedece aquilo que esse Deus revelou a nós. Esse ouve traz esse sentido também de obedecer, de ouvir e não simplesmente entrar por um ouvido e sair por outro, mas de ouvir e viver de acordo com o que ouviu. Se nós olharmos o contexto lá de Deuteronômio capítulo 6, nós veremos que esse versículo está inserido em meio à instrução da vontade de Deus, em meio à repetição dos 10 mandamentos, em meio à renovação da aliança com o povo, em meio também ao lembrete das consequências que o povo teria caso não ouvisse aquilo que o Senhor estava falando. Você tem ouvido a voz do Senhor Todo-Poderoso? Você consegue ouvir a voz do Senhor agora? Por meio da sua palavra? Você consegue refletir? Você já foi chamado a refletir sobre as consequências de não ouvir a voz que te chama a obedecer ao Senhor? Você consegue discernir quais as consequências para aqueles que não ouvem a voz do Senhor? Ouve e obedece, diz o Senhor. E o resumo, a coluna central do que é necessário para obedecer está na sequência lá de Deuteronômio 6:5, ou aqui em Marcos 12:30. Pode ficar em Marcos. O Senhor continua dizendo: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força.
o que esse versículo está nos ensinando aqui é que não é obedecer a Deus não é uma questão somente do que você diz, ou do que você sente, ou até do que você faz. Mas o ponto é que se você está no caminho correto, se você está nesse único caminho, você está necessariamente entre estes que ouvem, entre estes de quem o Senhor é Deus. Você estará entre estes que são o povo de Deus, e por isso você deve ouvi-lo e obedecê-lo. E obedecê-lo não superficialmente, não mecanicamente, não preocupado somente com ritos e com ações somente, mas obedecê-lo porque você o ama de todo o coração, de toda a alma, de toda a força e de todo o entendimento. Nós encontramos o Senhor Jesus Cristo usando dando esse mesmo ensinamento aos seus discípulos. Abram em João capítulo 14, vamos ler versículos 15 e 21. João 14, versículo 15. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Versículo 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Dessa forma, somente aquele que ama ao Senhor o obedece. E antes que você diga aí em sua mente, em seu coração, sim, eu amo o Senhor. O versículo 30 ele continua dizendo que esse amor, ele só é verdadeiro, ele só é real, se esse amor for de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento e de toda a força. Em outras palavras, isso significa que não há parte naquele que diz que ama o Senhor, não existe qualquer parte que não ame ao Senhor. A totalidade do seu ser ama ao Senhor. A totalidade, a integralidade de quem Ele é, ama ao Senhor. E assim, tudo, totalmente, integralmente, tudo naquele que diz que ama o Senhor estará compromissado com o Senhor. Tudo. Isso é amar a Deus. E é por isso que este que diz que ama a Deus o obedece. Cada passo que ele dá, cada escolha que ele faz, cada dor que ele suporta, tudo está compromissado com o Senhor. Tudo aponta para o Senhor. E sendo assim, não há nada que possa se colocar entre este que diz que ama o Senhor e o Senhor. Será que conseguimos refletir sobre aquilo que tem se colocado entre nós e o Deus que nós dizemos que amamos? Nós conseguimos refletir sobre isso? Ou isso passa desapercebido? Ou sequer refletimos sobre isso? Se você ama ao Senhor, necessariamente você o amará de todo o seu coração. E amar de todo o seu coração é com todas as suas vontades e escolhas apontadas para Ele. Nós temos um entendimento moderno diferente, né? Cultural diferente do que é coração, mas coração aqui é o centro do ser, o centro das vontades, o centro das escolhas que aqui, naquele que ama ao Senhor, estão apontadas para o Senhor. Amar de todo o coração envolve uma escolha guiada pela vontade que surge do centro de quem você é. Não é uma questão de emoção, simplesmente. Uma forma de entender isso existe quando você assiste entrevistas sobre pessoas de sucesso, pessoas que
alcançaram grande sucesso, grandes empresários, atletas de alta performance, né? Grandes profissionais, geralmente estes dizem que o segredo para conseguirem alcançar aquilo que alcançaram foi porque colocaram o seu coração naquilo que faziam. Entrou naquilo com o coração. E logo em seguida, geralmente estes falam das renúncias que tiveram que fazer, de tudo aquilo que abriram mão, das escolhas que tiveram que tomar para alcançar aquele objetivo. Por isso ele disse que colocou o seu coração. Se você ama ao Senhor de todo o seu coração, o centro do seu ser amará ao Senhor. As suas vontades todas serão apontadas para o Senhor. Se você o ama, as suas afeições, as suas emoções, os seus anseios serão apontados para Ele. É isso que o de toda a tua alma quer dizer. E como as suas afeições, as suas emoções, os seus anseios estão apontadas para Ele, é nele que você encontra satisfação, alegria, contentamento. Se você o ama, o seu entendimento também será apontado para Ele. Como eu comentei anteriormente, esse entendimento o Senhor adicionou aqui, não está lá em Deuteronômio. É interessante que parece uma aplicação que ele faz direta ao escriba ali que foi perguntá-lo sobre isso, mas se você ama com todo o seu entendimento, a sua mente, a sua forma de pensar, a sua forma de enxergar e entender esse mundo, irão buscar se moldar a mente do Senhor. Isso é a submissão do seu intelecto, do seu entendimento ao entendimento e à mente do Senhor. Reconhecendo a sua pequenez diante do Todo-Poderoso. Aquele que diz, eu não sei, mas o Senhor sabe. E em sua palavra ele me revelou como agir diante disso, como viver a vida nesse mundo. Vivendo como o Senhor revela e não como o mundo diz que é. Isso é amar de todo o entendimento. De toda a sua força, com todo o seu vigor, com todos os seus esforços, com todas as suas ações sendo apontadas para o Senhor. É para Ele que nós nos gastamos. E eu me satisfaço nisso. Não há conforto que me tire isso, porque eu amo. Esse é o único caminho. A obediência verdadeira não é mecânica. Ela é conduzida pelo vínculo orgânico do amor. Não bastam ritos. Não bastam ações mecânicas. O amor não é mecânico. É orgânico. Gera vida. E a pergunta que necessariamente nós nos fazemos é: será que eu amo a Deus de todo o meu coração? De toda a minha alma? De todo o meu entendimento? De toda a minha força? Será que você ama o Senhor de todo o seu coração? Além de Deuteronômio, o Senhor citou um outro trecho da lei. Geralmente as pessoas acham que esse amar ao próximo como a si mesmo é algo simplesmente somente do Novo Testamento, mas não. Está lá em Levítico, capítulo 19, versículo 18. O Senhor diz assim, Levítico 19, 18: não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. E o Senhor Jesus Cristo aqui está conectando diretamente, unindo, revelando que esses dois mandamentos são totalmente conectados. Se você foi atingido por esse amor, e se você está trilhando o único caminho, você estará compromissado integralmente com o relacionamento com o Senhor. E isso necessariamente te fará estar compromissado integralmente com o próximo. Te levará a se relacionar com o próximo, com as pessoas. Nós, aqui na igreja, tivemos uma série em 1 João, onde nós vimos vários exemplos dessa doutrina. Por favor, abra em 1 João capítulo 4 aí. 1 João capítulo 4, versículos 7 e 8. Amados,
Amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Versículo 21, um pouco mais à frente. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus ame também a seu irmão. Volte agora ao capítulo 3 de 1 João. Um exemplo áureo, né, dessa relação. 1 João 3, 17 a 19. Ora, aquele que possuir recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. E nisto conheceremos que somos da verdade, bem como perante ele tranquilizaremos o nosso coração. Toda ação em relação ao próximo, em relação àqueles que estão diante de nós, toda ação nossa em relação ao próximo reflete a nossa postura diante de Deus. E isso é visto nos mais diversos níveis de prioridade. Na forma como você se relaciona com seu cônjuge, com seus filhos, com a igreja, com os parentes, com os vizinhos, a forma como você se relaciona com o próximo reflete o seu relacionamento com o Senhor. E é por isso que não existe vida cristã sem relacionamento. E é por isso que é tão importante perceber que uma vida que não ama o próximo, que não se relaciona com as pessoas, principalmente na igreja, em meio ao povo de Deus, essa vida está em deficiência para com Deus. É por isso, e aí eu vou puxar aqui um pequeno parênteses para lembrar sobre tanto a nossa série como aquilo que temos visto sobre evangelismo e discipulado. É por isso que é tão importante refletir e batalhar por uma cultura de evangelização e de discipulado. Qual maior demonstração de amor do que levar o evangelho a outros, àqueles que não conhecem a Cristo, àqueles que estão perdidos? E aqui, nós chegamos em uma dura realidade. Diante do que nós vimos, diante daquilo que é exposto em Deuteronômio capítulo 6, diante daquilo que o Senhor Jesus responde a esse escriba no capítulo 12 de Marcos, nós chegamos a uma dura realidade. Você e eu, nós não amamos a Deus da forma que Ele exige, como nós vimos aqui. Você e eu não amamos a Deus e ao próximo de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento, de toda a força. Por mais que, uma vez tomados pelo amor, nós tentemos fazer isso, muitas vezes nós falhamos e não conseguimos essa integralidade. Eu digo que amo ao Senhor e que Ele é o meu Deus, mas muitas vezes eu não quero compromisso com Ele. Eu quero viver a vida do meu jeito. Eu falo. Quando me perguntam, quando algum crente vem falar comigo, eu digo sim, não, eu amo a Deus. Eu conheço a Jesus. Mas eu não quero compromisso com Ele. Eu quero viver a vida do meu jeito. Eu quero desfrutar do que esse mundo tem para me oferecer e no final de tudo vai dar certo. Afinal, Deus é amor. Muitas vezes é isso que eu faço. Muitas vezes, me colocando aqui como aquele que ouve a palavra de Deus e não a recebe. É isso que eu faço. Eu digo que amo ao Senhor, mas frequentemente eu escolho conforto. Eu escolho passar mais tempo diante da TV ou da internet do que estar orando, do que ter mais comunhão com o Senhor. Eu digo que amo o Senhor, mas eu escolho estudar todas as coisas com afinco para tentar progredir na sociedade, para tentar conseguir mais dinheiro, para que eu possa passar um concurso, mas eu não uso metade do empenho, dessa dedicação, para estudar a palavra do Senhor e conhecer mais dele e ajudar outros a conhecer. Eu digo que amo o Senhor e eu me esforço para fazer o que for necessário para atingir o que eu chamo de os meus sonhos.
os meus objetivos, mas eu não me gasto para Ele. Eu não me esforço, eu não gasto a minha vida para que eu possa fazer a vontade dEle, para que eu possa ter mais dEle. Eu estou sempre sem tempo e cansado. Eu digo que eu amo o Senhor e eu não amo o meu irmão, o meu próximo. Eu não me entrego sequer para pastorear a minha família muitas vezes, quanto mais os de fora, quanto mais aqueles que estão mais distantes, me relacionar com outros, nem pensar. Quanto mais longe, melhor. Assim eu não vou ter que me dar. E eu não quero me dar, eu só quero receber. Eu digo que amo o próximo, mas acho que simplesmente fazer uma boa ação no final do ano é suficiente. O que eu quero é me livrar dele no final das contas. Eu não quero me relacionar com ele. Muitas vezes eu só me aproveito dele. Essa é a dura realidade que esse mundo encontra. Essa é a dura realidade que, mesmo em meio a tanta graça, muitas vezes nós passamos. E a pergunta que fica para nós é o que faremos? Diante de tão dura realidade, o que faremos? E tudo o que nos resta é nos lançar aos pés daquele que amou e obedeceu ao Pai perfeitamente. Esse menino que nasceu, que nós cantamos hoje. Esse menino que cresceu e que obedeceu ao Pai. Vamos ler dos versículos 32 ao 34. Disse-lhe, de Marcos, Marcos 12, 32 a 34. Disse-lhe o escriba: muito bem, mestre, e com verdade disseste que ele é o único e não há outro senão ele, e que amar a Deus de todo o coração e de todo o entendimento, de toda a força, e amar ao próximo como a si mesmo excede a todos os holocaustos e sacrifícios. Vendo Jesus que ele havia respondido sabiamente, declarou-lhe: não estás longe do reino de Deus. E já ninguém mais ousava interrogá-lo. Esse escriba, como aquele que fazia parte do grupo ali, do templo, ele tinha todo o que nós deveríamos esperar da resposta dele, era algo relacionado ao templo, e não a negação dos sacrifícios, no holocausto dos sacrifícios. Mas ele aqui, e é por isso que ele é elogiado pelo Senhor, ele se rendeu a esse entendimento dado pelo Senhor. E é por isso que o Senhor disse que ele não estava longe do reino de Deus. Mas o que faltava ao escriba para que ele adentrasse o reino ao invés de simplesmente estar próximo dele? O que faltava ao jovem rico que guardava todos os mandamentos e mesmo assim não sabia como herdar a vida eterna? O que falta para você que está aqui hoje e que não tem a convicção de que o caminho que você está trilhando te conduzirá à vida eterna? Falta Cristo. E se você não tem a Cristo, te falta tudo. Ele é o caminho, é a verdade e a vida. Ele é o menino que nos foi dado, como nós cantamos, como Isaías 9 profetiza e relata ali. Ele é o menino que nos foi dado, que nasceu da virgem, que cresceu em perfeição de amor e obediência. Ele é o homem que se humilhou e sofreu e entregou a sua vida em uma cruz e pagou o preço de sangue, para que todos aqueles que foram dados pelo Pai a Ele tivessem os seus pecados perdoados. E que a ira do Senhor, ira essa que será derramada um dia sobre todos aqueles que não estão em paz com Deus, para que a ira do Senhor não fosse derramada sobre aqueles que nele creram. Aqueles que estavam em um caminho de morte, mas que encontraram vida. Este que foi morto na cruz, mas que não está mais na cruz, que ressuscitou e que um dia retornará para buscar a sua igreja e concretizar a sua grande obra. Em Cristo, você pode sim amar a Deus e amar ao próximo, porque se você está em Cristo, esse amor
e o poder para esse amor te foi dado. Em Cristo você pode lutar sim para viver esse amor, porque em Cristo um novo coração é dado. Para onde você está indo? Qual o caminho que você tem seguido? Onde os teus passos estão te conduzindo? É o Senhor quem guia os teus passos? É a vontade dele que é vista no teu caminho? Se não, entrega os teus caminhos a ele, e ele certamente te salvará. Ele te conduzirá pelo caminho da vida. Ele te amará e te permitirá viver em amor. Ele é o Filho de Deus que se fez homem para a salvação de muitos. Vamos orar, meus irmãos. Amado Deus, quão bondoso é o Senhor por nos manifestar o teu amor por meio de Cristo Jesus. Nós somos tão falhos, tão pecadores, tão pequeninos, Senhor, tão necessitados do Senhor. Devido ao pecado, nem enxergamos isso. Somente a luz de Cristo diante dos nossos olhos pode nos libertar das correntes deste mundo, do pecado e de Satanás e nos trazer para o reino do Senhor. E somente a tua palavra, Senhor, conduzida pelo teu Santo Espírito, tem poder para isso. E é por isso, Senhor, e confiando nisso que nós te pedimos, que mesmo em meio às limitações que temos, que a tua palavra, ela tome os nossos corações, em especial aqueles que não te conhecem, que não se arrependeram ainda de seus caminhos e não se entregaram totalmente, crendo no Senhor Jesus Cristo. Que todas as barreiras e escamas caiam dos olhos deste, Senhor, e que a tua palavra cumpra o propósito para o qual ela foi lançada. Nos abençoa, Senhor, nos edifica, nos molda ao Senhor. Tem misericórdia da tua igreja, nos faz cada vez mais conscientes do nosso papel como proclamadores da tua palavra, como testemunhas do teu amor que foi revelado a nós. Em nome de Jesus, Senhor. Amém.